Se você é um leitor bíblico frequente, você já percebeu que a sua Bíblia contém 150 salmos. Esse conjunto de 150 salmos é conhecido como saltério. Esses poemas, eles foram escritos num período de aproximadamente 1000 anos, diga comigo, 1000 anos. Desde a saída do Egito até o cativeiro babilônico, desde 1440 até o cativeiro babilônico, até o século 7 antes de Cristo, século 6 antes de Cristo. Essa palavra saltério, que é esse conjunto de salmos em hebraico, significa cântico de louvor, vem de terrilim, que é cântico de louvor, e no grego é psalmoi, de onde vem salmos, e também significa algo parecido. Psalmoi quer dizer cânticos acompanhados do som do saltério, que também era um instrumento, ou ainda uma oração cantada e acompanhada por instrumentos musicais. Os salmos, amados, possuem um caráter musical, porque inicialmente eles foram compostos para serem cantados no templo e ainda lidos quando isso se fizesse necessário. Só que até hoje, mesmo quando os salmos são só recitados, você consegue identificar esse caráter musical, você consegue perceber que até individualmente, que até em silêncio, quando não há música, o simples fato de você ler um salmo, de recitar um salmo, te revela que esses salmos conservam esse caráter musical. Então pensa em salmos que foram feitos para serem cantados no templo em Jerusalém. Essa tradição foi absorvida pelas sinagogas judaicas e houve uma transição, por sua vez, da sinagoga para a igreja primitiva. E até hoje, os salmos são usados na liturgia do culto a Deus. Até hoje os salmos são usados como material devocional, como material de apoio para te ajudar a ter contato com Deus. Quem aqui, nesse prédio, nunca abriu um salmo no momento de aflição, de busca a Deus, e teve uma visitação profunda, e ouviu Deus falar, foi ministrado por Deus, através da leitura de um simples salmos? Essa é a função, é para isso que os salmos foram escritos, é para isso que os salmos existem. No Novo Testamento, amados, o próprio Cristo Jesus citou salmos, para vocês terem uma ideia, quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está citando o Salmo 21, verso 2, os apóstolos faziam o mesmo, a igreja primitiva fez o mesmo, e de lá para cá, quantos milhões de pessoas oraram os salmos? Então escolhe alguém do seu lado e diz para ele, essa continua sendo uma forma eficaz de entrar em contato com Deus. Amados, há salmos proféticos, há salmos messiânicos, há salmos de suplícias, de súplicas, de lamentações, há salmos de pedidos de socorro, há salmos de confiança em Deus. Esse salmo em particular, ele sinaliza a traição de Judas a Cristo Jesus, como diz o verso 9. E dos 150 salmos, 72 salmos foram escritos pelo rei Davi. E quando Davi escreve estes salmos, registra a sua oração, Davi, na verdade, estava passando por um período de sua vida muito difícil. Ele estava tendo que lidar com traição, ele estava tendo que lidar com perdas, ele estava com a sua alma enferma, ele estava fisicamente doente, e ainda assim ele consegue, numa oração de 13 versículos, ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada, ter a sua mentalidade mudada, ao estar na presença de Deus, ao buscar a Deus e ao se voltar a Deus. E a primeira coisa que Davi descobre, que Davi percebe, e que esse salmo nos ensina, pelo verso 1, é que há grandes
bênçãos reservadas àqueles que amam ao próximo. Há bênçãos geradas pelo amor ao próximo. Declare isso em voz alta. Há bênçãos geradas pelo amor ao próximo. O que nós vemos nesse salmo? Esse salmo pode ser dividido em 4 seções. Primeiro nós temos Davi citando uma promessa, depois ele declara o seu caso a Deus, então ele ora e no final ele adora a Deus. E esse salmo mostra 4 estágios que todos nós precisamos viver, que todos nós temos a chance de viver quando nós chamamos Deus para a nossa realidade, quando nós chamamos Deus para o nosso cotidiano, quando nós chamamos Deus para as nossas vidas. Ele descreve aqui, verso 1, as bênçãos prometidas aos que consideram os necessitados, aos que consideram os pobres. Ele diz aqui, aquele que atende aos necessitados, aquele que atende aos pobres. Esse termo no original significa cauteloso e consequentemente inteligente. Então a própria raiz da palavra aqui no hebraico, que no grego é sakal, aliás no hebraico é sakal, ele está dizendo que o que cuida do pobre e daquele que é cuidadoso com o necessitado é inteligente. E ainda ele fala que por causa desse cuidado, dessa beneficência, dessa assistência, no dia mau, no dia ruim, ele tem direito a livramentos. Então quando ele fala dia mau, o termo significa desgraça, dano nocivo, calamidade, dano grave. A realidade de Davi concebia dias que para ele representassem calamidade, desastre, perdas, danos. Ele estava preparado para isso, só que ele sabia que havia uma memória diante de Deus pelas suas atitudes, pelo seu coração, pela sua preocupação com os necessitados. E aí o que acontece? Davi reivindica livramento com base nessas promessas. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, lembra-te, busca aí nos meus registros, procura aí na história do livro da minha vida que o Senhor está escrevendo. Eu tenho um passado de preocupação, eu tenho um passado de envolvimento, eu não vivi a minha vida para mim mesmo, eu não uso os meus dons para os meus interesses pessoais. Todos os desdobramentos em minha caminhada se deram no sentido de ajudar alguém, de amar o próximo. Eu ajudei o necessitado. Então ele reivindica algo. Não faz sentido, Senhor, a tua palavra não está se cumprindo, porque o Senhor tem o registro, porque eu ajudei aos pobres, porque eu ajudei o necessitado, me dá o livramento. Amados, os salmos nos ajudam tanto a consolar os nossos corações, eles nos animam tanto, porque eles foram escritos por pessoas de verdade, que viveram as mesmas angústias, as mesmas agonias que nós vivemos hoje, que todo ser humano vive e viveu na história. Os salmos são tão maravilhosos, são tão enriquecedores, porque todos aqueles que o escreveram conseguem imprimir nesses registros a dor, a emoção. São histórias da vida real, são histórias de verdade. Não é só a poesia, não é só o poema, mas nós temos aqui um escritor que foi rei, e ele não é pintado aqui como um autor de salmo que está no seu trono de ouro, isento de qualquer problema, de qualquer dificuldade, escrevendo alguma coisa que ele acha que deva ser, escrevendo alguma coisa que ele foi inspirado por um problema que outro viveu. Não, ele está registrando aqui a sua enfermidade, a sua dor, o seu problema, a sua angústia, o seu prejuízo, a sua dificuldade, o seu martírio, as suas mazelas. Esses textos, igreja, nos preparam tanto para os dias bons, quanto para os dias maus, quanto para os dias ruins. Então o fato de Davi começar
contando que ele sabia que essas promessas viriam a se manifestar nos dias maus, já nos dá um entendimento de que ele sabia o que era a vida com Deus. Você vai ter altos e baixos, você vai ter dias de glória, você vai ter dias de derrota, você vai ter dias de vitória, você vai ter dias de celebração, mas você vai ter dia de lágrimas, você vai ter dia de terríveis dificuldades, vai haver dias de luz, vai haver dias de trevas, vai haver todo tipo de situação, mas a aliança que Davi tinha com Deus era o seu fundamento, era o seu alicerce, era a sua base. Ele não mudava o seu estado de espírito, ele não mudava a sua opinião, as suas convicções, a sua visão. Ele conseguia ver Deus nos momentos mais terríveis de sua vida, e nesses momentos ele ainda tinha unção para escrever salmos. A maioria de nós aqui, em meio à dificuldade, se afasta. Em meio à dificuldade, perde o ânimo. Com Davi era o contrário. Nos piores e mais terríveis momentos, ele escrevia, ele compunha. É uma adoração feita para ser cantada. Essas palavras levaram muitas pessoas a entender o agir de Deus na história. Essas palavras animaram muita gente, despertaram a fé de muitos. São textos vivos. Quem já não teve a impressão, ao ler um salmo, de que essas linhas saltaram na sua frente, tomaram corpo, corma, foram e falaram contigo? É a boca de Deus, é Deus conversando, textos vivos. E esse é o ponto que gera auxílio e direção. É um testemunho. Da mesma forma que um testemunho dado aqui edificou tua alma, edificou teu espírito, nós temos acesso ao testemunho do rei Davi, de como ele enfrentou os seus problemas, de como ele enfrentou os vales, sem perder de vista os altos montes. É por isso que nós nos identificamos, é por isso que há tanta identificação na leitura dos salmos. Ele lembra que ele considerou os necessitados, que ele praticou o amor, que ele não viveu para si, mas ele serviu, e por isso ele precisava ser bem-aventurado. Por isso ele precisava ser feliz. E por que o cuidado com os necessitados traz tanta felicidade? Qual é a chave? Qual o segredo que Davi descobriu? Por que ele tinha essa convicção em relação a uma felicidade certa como resultado da ação de amor ao próximo? Porque em primeiro lugar, amados, quando nós pensamos mais nos próximos do que em nós mesmos, quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, não para os nossos sonhos pessoais, mas em serviço dos próximos. Quem são os próximos? Aqueles que precisam de nós. Quando nós usamos os nossos dons, servindo a um propósito, como Cristo Jesus fez em seu ministério, como Paulo fazia quando pregava, quando Pedro fazia quando ensinava, quando você faz, quando usa o seu dom para Deus, quando usa o seu dom para servir ao próximo, quando arregaça as mangas para botar a mão na massa, quando se envolve com um problema que não é o teu, mas Deus te colocou ali como solução para aquele problema. Quando isso acontece, igreja, nós aprendemos, é um processo de aprendizado, nós aprendemos a gratidão, porque o contato com a falta te ajuda a valorizar o que você tem, o contato com a falta te ajuda a valorizar a sua vida. Por outro lado, e em contrapartida, o acúmulo de bens, o acúmulo de unção, o acúmulo de conhecimento, quando não dividido, quando não investido em amor ao próximo, se não há o exercício da doação, o coração acaba adoecendo. O comum é se dizer em momentos assim: quanto mais eu tenho, mais deprimido eu estou. Quanto mais eu busco, quanto mais eu tento, quanto mais eu ganho, quanto mais eu conquisto, quanto mais eu guardo, mais vazio eu estou me sentindo.
Essa é a grande realidade da nossa geração. As pessoas não entenderam ainda que nós fomos fabricados para amar o próximo, para se doar, para dividir, e não para reter, e não para possuir, e não para o individualismo. E quanto mais individualismo penetra no coração dos seres humanos, quanto mais doutrinas humanistas moldam o pensamento dessa nova geração, mais vazia essa geração se sente, mais vazia essa geração estará.